Olá, senhoras e senhores, eu sou o Major Alan Jones e estarei com todos os senhores e senhoras juntos na disciplina de Direitos Humanos aplicado. Para esse primeiro momento, é bom deixar claro que o objetivo da nossa disciplina é capacitar os formadores para que possam integrar os conhecimentos em direitos humanos às suas práticas educacionais e também práticas profissionais. Como objetivos específicos, a nossa disciplina tem um condão de apresentar informações, conhecimentos sobre a evolução dos direitos humanos, principalmente sua evolução histórica e normativa, como também apresentar um arcabouço jurídico nacional e internacional que possa demonstrar a aplicabilidade desses direitos não só no desenvolvimento das nossas práticas laborais, mas também para nós próprios policiais também. E também que isso sirva de subsídio para a incorporação desses conhecimentos em suas práticas metodológicas de ensino. Primeiramente, é de bom ouvir iniciar sobre a evolução histórica dos direitos humanos. A ideia dos direitos humanos é uma construção histórica em que pese alguns autores colocarem como sua origem no direito natural, e fazer toda uma discussão, mas em termos normativos tem-se majoritariamente que os direitos humanos surgiram com a Carta Magna imposta ao rei João Sem Terra em 1215. E como um verdadeiro e grande avanço, inclusive inspirado pelo pensamento iluminista, temos a Declaração Francesa, a Constituição dos Estados Unidos, a Declaração de Direito dos Estados Unidos, dentre outros. Em sua evolução mais recente, fruto também do que foi observado, as atrocidades que foram observadas à época da Segunda Guerra Mundial, tivemos aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que dá um grande aporte na discussão do pensamento sobre o que é esses direitos humanos em nível mundial. Uma declaração que foi ratificada por mais de 150 países recentemente e que serviu de subsídio, vem servindo de subsídio para outros pactos e tratados internacionais, como podemos destacar os pactos internacionais sobre direitos civis, políticos e também o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. De maneira recente, alguns outros que tratam sobre bioética, sobre tortura, sobre a proteção de grupos vulneráveis, vêm sendo cotidianamente ou de maneira recente ratificados pelos países que compõem a Organização das Nações Unidas. E ao discutir sobre esses direitos, alguns autores vêm a considerar que há uma sucessão de gerações. Alguns outros autores compreendem que a ideia de geração seria um pouco, posso dizer, equivocada, porque dá a ideia de sucessão, dá a ideia de que um direito que foi reconhecido, posteriormente foi sucedido por outro, quando na verdade tem-se como um pensamento recente a ideia de dimensão. E por tratar por dimensão, nós temos três dimensões que são consideradas as dimensões doutrinariamente fundamentais. A primeira dimensão está atrelada ao reconhecimento do direito à liberdade, ou seja, que impõe uma abstenção do Estado em atuar na esfera de liberdade do indivíduo, considera-se como uma forma de direito negativo, ou seja, que a partir da restrição da atuação do Estado temos a possibilidade de conviver com esse direito de liberdade, colocar os requisitos para que o Estado não seja arbitrário ou autoritário. Dentro desse cenário, temos como decorrentes desses direitos o direito à vida, à integridade física, à liberdade de expressão. Fala-se que esses direitos surgiram basicamente da Revolução Francesa. Posteriormente, temos o direito de segunda dimensão. Historicamente, eles passaram a ser consolidados no início do século XX e se voltam basicamente para uma atuação positiva do Estado, a partir do reconhecimento da igualdade, do dever de considerar a igualdade das pessoas.
a atuação positiva do Estado tem como premissa fundamental equilibrar essas relações. E a esfera de intervenção desses direitos, basicamente, se direciona à ideia dos direitos econômicos, direitos sociais, direitos culturais. Fala-se que, como exemplo desses direitos, a gente tem o direito à educação, o direito à saúde e uma coisa interessante. O direito à segurança pública, ele tanto pode ser tratado é tratado por alguns autores como um direito de primeira dimensão, né, face às intervenções de caráter criminal, mas também é considerado como um direito de segunda dimensão a partir da atuação prestativa, positiva desse direito no cenário social. De maneira recente, já a partir do final do século XX, houve o reconhecimento também de uma terceira dimensão, tratada como os direitos sociais e coletivos, que partem basicamente da compreensão de que precisamos de um mundo, de uma sociedade equilibrada, de direitos que transcendem a esfera individual e passam para a esfera coletiva, né? Como o direito a um ambiente equilibrado, o direito a um desenvolvimento sustentável. Alguns autores falam, inclusive, em uma quarta e quinta dimensão como direitos atrelados à proteção à democracia, à bioética, à paz, à aplicação tecnológica sustentável, dentre outros. Como reflexo dessa evolução desses direitos, nós temos alguns tratados internacionais, alguns atos normativos internacionais que podemos destacar aqui, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como os pactos internacionais, como eu falei agora há pouco, que circunscreve a esfera de proteção global, mas também temos as esferas regionais, partindo basicamente no nosso país pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Alguns outros tratados também são considerados relevantes, como a Convenção contra a Tortura, contra a Discriminação, o Código de Conduta dos Funcionários Encarregados de Aplicação da Lei, dentre outros. E quais são esses reflexos desses direitos na esfera nacional? Basicamente, esses direitos, eles propõem uma atuação dos Estados, eles orientam a atuação dos Estados no sentido de reconhecer. E como reflexo desse reconhecimento, temos a nossa Constituição Federal, que é tratada como uma Constituição cidadã, porque realmente ela avança em comparação a todas as outras constituições no âmbito de reconhecimento desses direitos. E uma coisa interessante da nossa Constituição é que, ao reconhecer esses direitos, a gente também pode observar uma relação dual, no sentido de que a Constituição ela reflete esse espaço internacional de reconhecimento dentro do nosso ordenamento interno, né? Inclusive alguns autores criam uma distinção entre os direitos humanos e os direitos fundamentais, atrelando a ideia de direitos fundamentais à ideia dos direitos humanos que são reconhecidos dentro do nosso ordenamento jurídico. Mas, ao mesmo tempo, essa Constituição ela tem uma abertura cognitiva, uma abertura normativa para a incorporação de outros tratados, a partir do parágrafo 3º do artigo 5º, que possibilita que aqueles tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados com código de emenda constitucional também tenham esse status, né? Então a gente já tem aí algumas convenções sobre os direitos das pessoas cegas, das pessoas com deficiência, o Tratado de Marrakech e tantos outros. Como construção jurisprudencial, diante do questionamento, e se esses tratados não forem aprovados com um quórum de emenda constitucional? Nosso STF decidiu que eles assumem a condição de norma supralegal, ou seja, não incorporam a esfera constitucional, mas, por outro lado, assumem a condição de norma supralegal, dado a peculiaridade, a importância de versar sobre direitos humanos. E aí a gente tem o Pacto de São José da Costa Rica como um grande exemplo.
como reflexo também dessa evolução destes direitos humanos para a segurança pública, nós podemos tratar sobre o Plano Nacional de Direitos Humanos, aprovado em 2009, que vem tratar sobre, em seus diversos dispositivos, em seus diversos eixos, sobre a modernização da segurança pública, a valorização, a capacitação continuada, como elemento fundamental para a incorporação desses direitos humanos nas práticas do sistema de segurança pública. E como evolução desse processo, temos também o Programa Nacional de Segurança Pública, o PRONASSE 1 e o PRONASSE 2, que em sua versão mais atual e mais recente, 2013, veio também a traçar diretrizes nesse sentido, de buscar ações de cidadania, de promoção, de integração comunitária. E como também temos também a Lei do Sistema Único de Segurança Pública, que estabelece princípios de respeito aos direitos humanos, transparência e participação social na política de segurança, né? De valorização profissional como estratégia também de fortalecimento de uma segurança pública e realmente voltada para a promoção de direitos e de cidadania. Mas não para só por aí. Alguns profissionais vêm a questionar, mas só há direitos humanos aplicáveis a terceiras pessoas, a pessoas externas à corporação? Não. A Portaria Interministerial número 2 de 2010 veio também a reconhecer a necessidade de promoção e defesa dos direitos humanos dos profissionais de segurança pública. E entre seus diversos eixos e suas diretrizes, temos aí a necessidade de saúde integral, de formação continuada, de condições dignas para o exercício das atividades de segurança pública e a questão da proteção legal, assistência jurídica dos profissionais de segurança pública. De lá para cá, algumas normativas, não só federais, mas também estaduais, têm rumado nesse sentido. E falamos desde a evolução histórica, normativa, constitucional e também normativa administrativa dessa portaria interministerial para a segurança pública, no sentido de reconhecer os indivíduos como os profissionais de segurança pública como sujeitos também de direitos. Mas qual o reflexo desse pensamento para a formação? Primeiramente, temos que pensar que nós, enquanto profissionais de segurança pública, temos um compromisso de promover, de refletir todo esse arcabouço normativo, cumprir todo esse arcabouço normativo e refleti-lo, refratá-lo para dentro de nossas práticas laborais. E isso inclui também a formação, né? Sobretudo com o fim de superar determinados desafios que ainda são persistentes, como, por exemplo, a ideia de que há uma dicotomia entre segurança e direitos humanos. Quando a gente observa que não há, a prática de direitos humanos, de proteção dos direitos humanos, de proteção dos direitos fundamentais, está estritamente ligada à nossa atividade laboral. Quando atuamos na reprimenda de determinados crimes que afetam o patrimônio, que afetam a vida, que afetam a integridade física e outros direitos das pessoas, estamos atuando efetivamente na proteção, na promoção desses direitos. E é extremamente importante que não só os profissionais que executam essas práticas, mas também o senhor docente, senhora docente, possa também compreender essa dimensão e também repassar isso em suas atividades diárias docentes. Reconhecemos também que há desafios, primeiramente na questão de superar essas dicotomias. Balastreri tem um livro, um texto fantástico, que ele fala direitos humanos, coisa de polícia, que ele traz 13 reflexões que demonstram tudo isso que eu estou falando aqui. Então fica como indicação de leitura. E também combater estereótipos culturais de que não somos protetores. Como eu falei agora há pouco, nossas atividades práticas estão estritamente relacionadas a isso e que é necessário sempre uma formação continuada e qualificada no sentido de
reforçar esse pensamento para os nossos discentes. Diante disso, também são reconhecidas oportunidades de avanço, como a possibilidade de fortalecimento dessa formação em direitos humanos nos seus diversos níveis, né? A valorização profissional, a adoção de tecnologias e protocolos que evidenciem esse exercício no âmbito de nossas atividades, a integração com a comunidade, com o fim de construir uma segurança realmente cidadã, em que os sujeitos, os diversos indivíduos daquele âmbito social, as diversas instituições possam contribuir, possam, em diálogo com a polícia, construir realmente uma segurança integrativa, né? Essa segurança integrativa, ela certamente perpassa pela proteção de diversos direitos, né? Desde a saúde, desde a educação, desde a segurança física dos sujeitos. Então, nós devemos ter essa compreensão dessa dimensão e desse papel extremamente importante que devemos certamente avançar. E aí, passo para os senhores o compromisso que devemos ter no exercício da docência. Como instrutores, cabe a vocês formar policiais militares que compreendam que proteger direitos humanos é proteger a sociedade, é fortalecer as instituições, é honrar a nossa profissão, é garantir que o nosso exercício laboral também seja reconhecido como uma prática de direitos humanos. E que a excelência da segurança pública passa necessariamente pelo respeito à dignidade da pessoa humana. Nosso sincero agradecimento e estaremos sempre à disposição. Grande abraço.